E aí, já pensou se os trens da nossa cidade pudessem flutuar, deslizando em silêncio sem nunca tocar nos trilhos? Parece coisa de ficção, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia revolucionária e, o mais legal, desenvolvida aqui no Brasil, que está transformando isso em realidade: o Maglev Cobra. Pensa só na cena, um transporte público que não treme, que não faz aquele barulho de roda no metal, ele simplesmente desliza, suave, sobre um colchão invisível de força magnética. Não, isso não é um filme, essa é a próxima fronteira da mobilidade nas cidades, e olha que interessante, o Brasil está na vanguarda disso tudo. Bom, essa ideia de fazer um trem levitar parece super moderna, mas, na verdade, esse sonho já tem mais de um século. O que antes era só um conceito na cabeça de inventores, agora está virando realidade, de um jeito bem impressionante, em vários cantos do mundo. O coração disso tudo é a tal da levitação magnética, ou maglev. O princípio é aquela coisa que a gente aprendeu na escola com ímãs, lembra? Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. É essa força, essa mesma que a gente sente quando tenta forçar dois ímãs pelo mesmo lado, que é usada para levantar um trem inteiro. Ok, o princípio é simples. Mas a forma de aplicar isso, aí a história muda. A corrida global para criar esses trens se dividiu em dois caminhos principais, cada um com um objetivo bem diferente. E aqui a gente viu o resumo da ópera. De um lado, você tem a tecnologia alemã, a EMS, que usa a atração magnética para puxar o trem para cima, deixando ele flutuando a mais ou menos 1 centímetro do trilho. É a que funciona lá no famoso trem de Xangai. Do outro lado, vem a tecnologia japonesa, a EDS, que usa repulsão, ou seja, ela empurra o trem para cima. E essa empurrada é tão forte que ele levita uns 10 centímetros de altura, o que é essencial para bater recordes de velocidade de mais de 600 quilômetros por hora. As duas tecnologias são incríveis, não há dúvida. Mas elas focam em viagens longas, em altíssima velocidade. E isso leva a gente a uma pergunta fundamental. E se o verdadeiro desafio não for viajar super rápido entre cidades, mas sim se mover com eficiência dentro delas? Pois é. E é exatamente para responder a essa pergunta que nasceu a inovação brasileira lá na UFRJ, o Maglev Cobra. O Mega Leve Cobra tem uma sacada genial. Ele não segue nem o caminho da atração alemã, nem o da repulsão japonesa. Ele cria um terceiro caminho, a levitação magnética supercondutora, ou SML. E essa abordagem é o que faz toda a diferença para as necessidades das nossas cidades. E olha só como essa mágica funciona. A via é coberta com ímãs permanentes bem fortes. No trem, no lugar das rodas, tem umas pastilhas de um material cerâmico especial. Quando essas pastilhas são resfriadas com nitrogênio líquido a uma temperatura baixíssima, elas viram supercondutores. E aí acontece o pulo do gato. Elas criam um campo magnético que meio que congela ou aprisiona o trem em cima dos ímãs da via. O resultado é uma levitação super estável, que não precisa de um computador controlando tudo o tempo todo para se manter flutuando. Essa tecnologia é impressionante, a gente já viu, mas como é que isso vira uma solução real para as nossas cidades lotadas? A resposta está em duas coisas que brilham os olhos de qualquer gestor público: custo e eficiência. E o custo estimado para implementar 1 quilômetro dessa tecnologia é um número que pode surpreender: R$ 40 milhões. 40 milhões pode parecer muito, mas vamos colocar isso em perspectiva. Esse valor é parecido com o de um VLT em mais ou menos um terço do que custaria para construir 1 quilômetro de metrô. De repente, uma tecnologia futurista se torna uma alternativa financeiramente muito inteligente para as cidades. Mas as vantagens vão muito além do preço de instalação. Pensa comigo, sem atrito, o desgaste é quase zero. Isso significa menos manutenção e menos consumo de energia. O sistema todo é leve, então as estruturas de suporte podem ser bem mais finas e discretas na paisagem urbana. E tem mais, ele é praticamente silencioso. Imagina o ganho em qualidade de vida. E por ser tão estável, ele consegue fazer curvas mais fechadas com segurança, o que é perfeito para se adaptar às ruas apertadas que a gente já tem. Como uma proposta tão boa, a gente se pergunta em que pé está o projeto? O que o futuro reserva para o Maglev Cobra? Olha, essa não é uma ideia que surgiu ontem. É uma jornada longa, que começou como pesquisa lá em 1998. De lá para cá, evoluiu para um protótipo que entre 2015 e 2020 chegou a transportar 20 mil pessoas, provando que o negócio funciona na prática. Agora, em 2024, já tem um novo modelo de produção industrial começando a ser testado. E o próximo passo é bem ambicioso, uma via de 1 quilômetro para testar o trem a 70 quilômetros por hora, a velocidade ideal para o dia a dia da cidade.
E essa tecnologia brasileira não é só a gente que está elogiando, não. O reconhecimento é internacional. Zhigandeng, que é um dos maiores especialistas em maglev lá na China, disse com todas as letras que a tecnologia para operar em baixa velocidade está totalmente desenvolvida e foi demonstrada pela equipe da UFRJ. Vindo de um país que é líder mundial no assunto, isso é um baita selo de aprovação. Então a gente fica com essa reflexão final. Com uma tecnologia única que ataca o problema certo e com custos que fazem ela ser viável de verdade, será que o Brasil não está segurando a chave para uma revolução no transporte urbano do mundo inteiro? O Maglev Cobra é um lembrete poderoso de que a inovação que muda o jogo pode vir de onde a gente menos espera. Muito obrigado pela companhia. Se essa análise te interessou, já sabe, se inscreve no canal e deixa aquele like para a gente continuar descobrindo juntos as tecnologias que estão desenhando nosso futuro. Até a próxima!